Pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui na disciplina de Seminários 2, na turma de Seminários 2. Meu nome é Alisson, eu sou doutorando aí no programa da produção vegetal, mas eu estou no programa do DINTE, né, a parceria da Universidade Federal, né, de Diamantina, com o Instituto Federal aqui do campus São João Evangelista. Então, nós estamos numa turma do DINTE com 8 colegas também cursando o doutorado nesse momento. Então, como eu disse, sou professor aqui no Instituto Federal de Minas Gerais, no curso de agronomia. Eu sou egresso da Universidade Federal em Diamantina, na graduação e no mestrado, aí na produção vegetal, e retornando agora para poder fazer o doutorado. O nosso trabalho, né, intitulado aí Controle de Gramíneas na Cultura do Eucalipto, com a utilização de herbicidas pré e pós-emergentes, ele é um trabalho novo, professora. A gente está desenvolvendo ele. O ano passado eu até instalei uma primeira rodada do experimento, mas como nós tivemos um ano atípico de chuvas, né, muito excesso de chuva em novembro e dezembro do ano passado aqui em São João Evangelista, eu acabei perdendo, né, esse experimento pelo excesso de precipitação que tivemos. Então nós estamos na fase, né, estaria na fase já na segunda etapa de instalação dele, mas com o advento da pandemia, né, tive que suspender os trabalhos e aos poucos agora eu vou retornar nesse segundo semestre com o apoio dos estudantes aqui da graduação que me dão suporte. Então, nós vamos retomar, né, o trabalho, tanto que eu vou apresentar aqui algumas imagens e um vídeo aqui para vocês, desse trabalho que a gente instalou ano passado, né, essa primeira etapa, que foi instalado ano passado, mas infelizmente pela condição climática atípica, né, muita chuva, nós acabamos perdendo esse experimento. Então, eu vou trazer para vocês aqui a ideia, né, o foco do nosso trabalho. Fiquem à vontade para poder fazer as perguntas, né, pode ser ao final, pode ser durante a apresentação, e nós vamos discutir isso aqui para vocês. Eu estou com a orientação do professor Dr. José Barbosa, né, está com a gente aqui, então vamos falar um pouquinho aí do nosso trabalho. Esse é o roteiro da apresentação, né, então vou falar um pouquinho da introdução, os objetivos, a justificativa, a metodologia utilizada, a fonte de recursos, o cronograma de execução das atividades, né, do experimento que foi planejado, e as referências bibliográficas usadas para a condução desse trabalho nesse momento. Então, pessoal, nós precisamos destacar de início aqui, né, a importância dos plantios florestais no Brasil, abrangendo uma área aí em torno de 7,8 milhões de hectares, né, quase 8 milhões de hectares de florestas plantadas, né. Destes, 5,7 milhões correspondem aí a plantio de eucaliptos, né? Então, a gente tem um setor florestal muito forte, muito bem desenvolvido, e que consegue, né, atender aí a uma demanda que nós temos de produtos do setor florestal no Brasil. Aí nós temos a distribuição, né, dos plantios florestais no Brasil, pegando principalmente, né, o eucalipto, que está, deixa eu acionar o recurso aqui, perdão, o eucalipto que está aqui nessa bolinha em verde, né, o pinus, né, destacando os dois principais, e os outros, que são outras espécies florestais, tá? Então, nós temos a distribuição, né, do nosso setor florestal aí, abrangendo de norte a sul do país. A distribuição desses plantios florestais, 24% deles se concentram no Brasil, em Minas Gerais, 17% em São Paulo e 16% em Mato Grosso do Sul. Então, nós temos hoje uma expansão do setor florestal, principalmente aqui nos estados, né, Bahia, aqui, Tocantins, Maranhão e Piauí, né, ou essa nova fronteira agrícola que a gente tem no Brasil hoje. Né, os principais produtos que nós temos do setor florestal brasileiro hoje são os sólidos de madeira, né, a madeira para serraria, a madeira para a produção de estacas, produção de móveis, a produção do carvão vegetal, né, energia aí para as usinas siderúrgicas, né, a nossa região aqui, São João Evangelista, está inserida, né, entre as empresas que produzem o carvão, né, para energia e as empresas que produzem a celulose. Então, a gente está aqui entre a Peram e a Cenibra, né, a Peram na produção de carvão, né, voltado para carvão, e a Cenibra na produção da celulose. Então, esses são os principais produtos que a gente destaca dentro do setor florestal, né, com as florestas plantadas de eucalipto. Isso aqui é uma projeção que nós temos, né, para o setor florestal brasileiro
do IBA, né, Instituto Brasileiro de Árvores, seria uma projeção de investimentos para os próximos 3 anos no Brasil, né? Acredito eu que essa projeção aqui, ela deve ter sido feita antes do advento da pandemia, né? E tem a previsão aqui de investimentos para o setor de papel, né? E para o setor de celulose. E a gente observa aqui um investimento, né, modesto, né, para o setor de papel, mas um investimento considerável aqui para o setor de celulose, na casa aí dos 30 bilhões de reais, né? Algumas poucas empresas aqui concentrando esse investimento. E a gente tem aqui, né, uma distribuição, né, de como que está a situação das fábricas, né? Então, que a gente tem fábrica em quase todos os estados do Brasil, e a distribuição dos plantios, né? Também ocupando aí uma boa quantidade dos nossos estados. Então, a gente tem uma previsão muito boa de investimentos para o setor. Isso pode ser revisto agora em função da pandemia, né? E todos esses investimentos serão revistos. Para o setor de agronegócio do Brasil, é muito importante esse tipo de investimento, porque dia após dia aí a gente vê a força do agro, né, que vem sustentando a nossa economia, vem sustentando um pouco o PIB para que o tombo e esse rombo não fosse maior. E o setor florestal, então, ele faz parte do nosso agro, né? Em relação a algumas destaques aí do setor florestal, o Brasil ocupa a 8ª posição na produção de papel, 10 milhões de toneladas aí aproximadamente, segundo na produção de celulose com volume exportado de 14 milhões de toneladas, então um volume considerável. 8º na produção de painéis de madeira e produção de 8 milhões de metros cúbicos de painéis de madeira reconstituída. Então, nós temos produção, né, hoje de madeira no Brasil que atende tanto o mercado interno quanto o mercado externo, né? Então, nós temos um setor muito forte. Nós temos regiões que se descobriram, né, grandes áreas para plantio de florestas. Nós estamos próximo aqui a Turmalina, Capelinha, né, um grande maciço florestal, um dos maiores do mundo, né, em continuidade. Então é um setor muito forte, né, um setor estrategicamente muito importante para a economia brasileira. E o nosso objetivo dentro do trabalho é falar sobre controle de plantas daninhas, né? Existe a mística, né, do que o eucalipto, simplesmente a gente preparar o solo, fazer uma cova, fazer um suco, colocar a muda lá, que ele é pouco exigente em fertilidade, ele é pouco exigente em manejo, e ele consegue se virar sozinho lá no campo. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem a técnica, a gente tem o conhecimento, e a gente precisa de proporcionar condições para que essa muda, né, essa planta, ela possa se adaptar nas condições de campo. E diante disso, né, o controle de plantas daninhas faz parte do manejo da cultura, né? Apesar de ser uma espécie de crescimento rápido, nós vamos detalhar alguma coisa aqui mais à frente, ela é uma espécie que, se não houver o controle das plantas daninhas de maneira efetiva e maneira eficiente, nós teremos sérios problemas em relação à produtividade, né? Por mais que a cultura, então, cresça mais rápido que a planta daninha, a gente vê aqui uma área de rebrota, né? A cultura, ela tem um crescimento mais rápido, mas essa daninha aqui, ela pode impactar nesse crescimento, nesse potencial de produção da espécie, né? Então, essas daninhas, elas são responsáveis por competição por recursos de crescimento, como água, luz e nutrição, né? E, como consequência, eu disse, a gente tem os decréscimos na produção, decréscimos quantitativos e qualitativos, né? Então, tanto a redução na produção da madeira, quanto na qualidade dessa madeira, a redução na produção de celulose, quanto na qualidade da celulose. Então, o manejo de plantas daninhas, ele precisa ser feito também para a cultura. Não é simplesmente ir lá, abrir um suco, abrir uma cova e colocar essa muda no campo, né? Essas daninhas que possam estar em competição com o eucalipto, elas podem exercer interferência alelopática, hospedar pragas, dificultar tratos culturais. Um problema sério que nós temos na cultura do eucalipto são os incêndios florestais, né? Então, essa cobertura morta, seca aqui em área florestal, né, geralmente é muito perigoso para a cultura e para o setor, as perdas são enormes. Então, essas daninhas, elas precisam ser manejadas para a gente evitar possíveis problemas, né? E existem trabalhos, né, segundo o Garal e colaboradores,
que essa competição provocada pelas daninhas ela é mais expressiva nos 2 primeiros anos após o plantio. Então, o que, que nós temos? Na entrelinha de plantio aqui, principalmente, ó, é que nós devemos nos preocupar com o manejo de plantas daninhas. Então, nós devemos buscar ferramentas, né, seja controle físico, cultural, mecânico, seja através do controle químico com o uso de herbicidas, formas de controlar essas daninhas, principalmente nesses 2 primeiros anos. E assim, a gente não interferir no potencial que essa planta aqui apresenta, vai apresentar de produção, né? Aqui, em situações aleatórias aí, onde a gente tem plantas já com porte desenvolvido, a gente percebe a presença de plantas daninhas aqui, tá? Então, são daninhas adaptadas a essa condição de sombra, então, poderiam alegar, o sombreamento interfere no crescimento das daninhas. Sim, interfere muito, né? A luminosidade é necessária para o crescimento de algumas espécies, porém, algumas conseguem se adaptar, né? E adaptando a essa condição de microclima gerado aqui, né? A gente pode ter o dano provocado por essas espécies. E aqui uma situação, né, complicada, né, no manejo florestal, a questão de essas daninhas aqui entrarem em processo de senescência, né, e se tornarem combustível aí para problemas com incêndios florestais, né. Então precisamos de ter esse cuidado e ter essa atenção no manejo de plantas daninhas. Então, o problema da competição seria nos 2 primeiros anos, mas o manejo, ele deve ser realizado até o momento do corte, né? Então, a daninha ela é problema em todo o ciclo da cultura. Em todo o ciclo da cultura aqui, ela pode apresentar algum dano à cultura do eucalipto. E em 2018, pessoal, o Ministério da Agricultura baixou uma portaria, né, publicou uma portaria, portaria número 112, onde ele elencava, né, as principais pragas de importância econômica e que apresentam maior risco fitossanitário para as culturas agrícolas nacionais, né? Qual que foi o objetivo dessa portaria, pessoal? Essa portaria ela trouxe como objetivo priorizar, né, a análise de processos de registro de produtos e tecnologias de controle. Então foram elencadas para as principais culturas brasileiras, né, essas pragas, né, essas pragas que causam esse maior risco fitossanitário, e numa situação, por exemplo, de registro de um novo produto químico, né, se chegasse no mercado um novo produto para ser registrado e ele fosse para controlar essa determinada praga, esse produto ele passaria na frente dos demais que estavam naquela fila. Então, a gente teria uma agilidade para a liberação de produtos, né, direcionados ao controle dessas pragas, né? E nessa portaria trouxe a cultura do eucalipto e ele elencou os 5 principais problemas fitossanitários do eucalipto para a cultura, né? E esses 5 problemas fitossanitários são 5 espécies de gramíneas, né? Então nós temos aí o capim colonial, a Braquiária decumbens, um capim amargoso, o capim colchão e a Braquiária brisanta. Então, hoje, no Brasil, segundo essa portaria publicada pelo Ministério da Agricultura, são os problemas fitossanitários que precisamos resolver, precisamos ter prioridade para fins de registro de produtos químicos, fins de registro de tecnologias de controle, para evitar danos à cultura do eucalipto, né? Então, essas 5 espécies, nós buscamos, no nosso trabalho, então, da tese, estudar, né, a eficiência de controle, né, o efeito de controle de alguns herbicidas registrados para a cultura sobre a condição de sombreamento. Então, pensando numa situação de início do desenvolvimento da cultura do eucalipto até final de fase, né, final de ciclo aí próximo à colheita. Então, dessas 5 espécies, pessoal, essas 2 primeiras, o capim colonial e a decumbens, são elencadas como as mais competitivas, né? São elencadas como aquelas que vão ter esse desenvolvimento inicial mais agressivo à cultura, vão estabelecer essa competição mais agressiva e com maior potencial de promover dano à cultura do eucalipto, tá? Aqui eu trouxe elas só para poder elencar, né, no grupo aqui, todo mundo possivelmente possa conhecer elas. Então a gente tem o capim colonial, né, o pânico máximo, a decumbens, né, hoje Urocloa decumbens,
O capim amargoso, né, grande problema na região sul do Brasil, e ele vem subindo aí para a região central. Hoje, áreas de soja aí já tem muito problema com resistência a herbicidas. O capim-colchão, né, a Digitaria sanguinalis, e a Braquiária brisanta, hoje Urochloa brisanta. Então, essas são as 5 espécies problemas para a cultura do eucalipto que nós precisamos de ter maior atenção, né? E puxando o tema, né, a discussão para o tema herbicidas, hoje o Brasil ele é um grande consumidor de defensivos agrícolas, né? Nós estamos aí entre os primeiros do mundo no consumo de defensivos, mas quando a gente vai observar o consumo com a área que nós aplicamos esses produtos, a nossa dose ela é muito baixa por hectare, né? O nosso consumo de produto por hectare é baixo em relação a outros países. Por exemplo, países de menor tamanho, como o Japão, por exemplo, eles usam lá 10, 15 vezes mais produtos químicos do que nós. Então, a gente ainda é um grande consumidor, porque a gente tem uma condição tropical favorável à agricultura. Então, hoje, já se fala em algumas regiões aí de a gente fazer 3 safras no ano, dependendo da cultura. Se não, a gente consegue já fazer 2 safras, e 2 safras com uma produtividade muito boa. Em relação à ordem de consumo, aí nós temos herbicidas, inseticidas, fungicidas e acaricidas, né? Então, 50% basicamente do que a gente usa hoje, praticamente são os herbicidas, né? O setor químico aí arrecadou em torno de 3 bilhões de dólares em 2017, 35% aí arrecadado com os herbicidas. No Brasil, consulta do Agrofit de hoje, né, e a gente está precisando consultar no Brasil o Agrofit quase que diariamente ou semanalmente, aí, porque tem aumentado a quantidade de produtos registrados, né, uma política hoje de um certo afrouxamento, né, na liberação dos produtos. Nós temos hoje, no Brasil, segundo os dados do Agrofit, 810 produtos formulados registrados, né, como herbicidas. E dentro da discussão do nosso trabalho, a ação dos herbicidas ela é totalmente dependente de fatores externos, e nós vamos destacar aqui a luminosidade. Então, nós vamos estudar, né, a capacidade de controle, né, desses herbicidas, a capacidade desses herbicidas em controlar as daninhas em condição de sombreamento. Então, pensando na floresta, né, que ela tem um fechamento rápido do seu dossel, mas mesmo assim a gente pode ter essas espécies gramíneas, né, sob a sua copa, né, ali no solo, na área. Então nós vamos fazer, né, estudar esse controle dessas espécies gramíneas na questão, simulando essa questão de sombreamento que poderia estar vindo da floresta. Tá? Então o nosso objetivo é avaliar a eficiência do controle de espécies gramíneas, problema na cultura do eucalipto com o uso de herbicidas pré e pós-emergentes. Então, nós vamos trabalhar tanto na questão com herbicidas pré e pós, os registrados para a cultura, né? E dentre os específicos, avaliar o controle pós-emergente das espécies gramíneas citadas com o uso do herbicida da mistura S-metalocloro mais o glifosato, né? Avaliar o controle pré-emergente pelo uso dos herbicidas com princípios ativos do indaziflam, clomazone, sulfentrazone e sulfentrazone mais o diuron, né? E, por último, verificar a eficiência do controle de gramíneas com o uso de herbicidas pré, né, e pós-emergentes em diferentes níveis de sombreamento. Então, simulando uma condição de floresta, de dossel, floresta fechada, como que seria a resposta, né, de controle dessas plantas daninhas numa condição de sombra, utilizando estes herbicidas. A justificativa do nosso trabalho, pessoal. O eucalipto é usado hoje para a produção de energia, né, é uma madeira barata e de fácil acesso, combustível aí para geração de energia térmica, mecânica e elétrica. Então, é um setor que contribui muito para a geração da energia limpa, né, que a gente precisa tanto hoje no Brasil. Então, essa biomassa florestal ela é uma fonte energética mais segura, né, e renovável, né, que nós temos hoje no Brasil. O controle de plantas daninhas é indispensável para a manutenção do potencial produtivo,
Então, mesmo que a cultura tenha um crescimento, um potencial de crescimento, de fechamento mais rápido, nós precisamos nos atentar em relação à capacidade de competição que essas daninhas têm com a cultura, que pode promover redução, pode promover danos, e os herbicidas são uma ferramenta que nós podemos utilizar aí com grande eficiência para o controle das daninhas. Pensando nas grandes áreas florestais, né, talvez seja o método de controle que vai apresentar aí um melhor custo-benefício, né, uma maior eficiência de controle. Dentro da metodologia, pessoal, o nosso trabalho vai ser instalado aqui no campus do IFMG, né, São João Evangelista, então na parceria do DINTER, como eu mencionei lá anteriormente. Ele vai ser instalado aqui no nosso viveiro de produção de mudas, aqui do campus, né. Aqui a gente tem uma imagem do setor, da parte do viveiro que foi reservada, né, que está sendo reservada lá para a instalação do nosso trabalho, tá? As sementes das gramíneas citadas, né, capim colonial, braquiária decumbens, né, o pânico máximo, orocloa decumbens e orocloa brisanta, serão adquiridas em casas agropecuárias, né, são sementes fáceis da gente fazer a aquisição delas e com potencial de germinação muito bom. O capim amargoso e o capim colchão, eles vão ser coletados em áreas de produção agrícola, então nos campos de produção, nós recebemos de doação do pessoal do Rio Grande do Sul, essa semente do capim amargoso, e o capim colchão a gente coletou a semente aqui no próprio campus, do IFMG. Nós vamos usar como herbicidas no nosso trabalho, né, o indaziflam, é um herbicida que atua aí na biossíntese, que atua, né, interferindo a biossíntese de celulose, o clomazone, que atua na biossíntese, interferindo na biossíntese dos carotenoides, o sulfentrazone, que é um inibidor da Protox, que está lá na rota de síntese de clorofila, o sulfentrazone, que é um inibidor de fotossistema 2, inibindo aí o aparato fotossintético, e mistura perdão, o diuron, pessoal, é inibidor do fotossistema 2, o sulfentrazone, inibidor da Protox, né, esses dois em mistura. E o herbicida pós-emergente que a gente vai usar, o S-metalocloro, que é considerado inibidor de crescimento, né, e o glifosato, né, o mais conhecido, acredito eu, de princípio ativo, que tem como mecanismo de ação a inibição da IPSP sintase. Então, temos aí herbicidas pré e um herbicida pós-emergente. Como nós vamos trabalhar com níveis de sombreamento, né, simulando o dossel da floresta, nós precisamos trabalhar, então, com uma situação, né, uma condição onde pudéssemos, né, simular essa condição de floresta. Então, nós vamos trabalhar com sobreposição de sombrites, né, com malha de 25% e 50%, facilmente encontrado aí no mercado, e nós vamos criar uma estrutura de telado. Eu vou mostrar para vocês uma foto mais à frente de como que vai ficar essa estrutura. E aí, nesse telado, nós vamos trabalhar com sobreposições para tentar criar de pouca sombra, né, pensando ali uma situação inicial de implantação da lavoura, até condições de sombra mais intensa, né, simulando um dossel já fechado. Então, nós teremos aí no sombreamento 1, as plantas ficando a pleno sol, né, o sombreamento 2, a cobertura e a lateral com uma malha de 25%. O sombreamento 3, a cobertura e a lateral com sobreposição de 2 malhas de 25%. O sombreamento 4, a cobertura com sobreposição e lateral ali de 3 malhas de 25%. E a cobertura com sobreposição, né, também na lateral com 2 malhas de 50%. Então, com estas composições, pessoal, aqui nós temos a foto de dentro de uma dessas estruturas, de como que ela foi montada, né, mas o meu experimento ele precisou ser interrompido. Aqui a gente tem, tanto na lateral de um lado, a lateral aqui do outro lado, e o teto com a sobreposição dessas malhas. Então, o que nós fizemos aqui foi dispor esses sombrites de tal maneira que a gente possa aumentar, né, ou reduzir essa luminosidade em função dessas sobreposições, né. Aqui nós temos a bancada que vai ficar a pleno sol,
O nosso viveiro, ele já é construído na posição recomendada, né, na direção leste-oeste, então o sol tem um caminhamento que passa aqui alinhado, né, a pino nessas bancadas, e aí nós pensamos, então, e criamos essa estrutura. A bancada já reforçada para receber esses vasos, né, a estrutura aqui com os sombrites já dispostos, para a gente poder fazer a instalação, então, do nosso trabalho. Então, nós temos essa infraestrutura, né, cedida pelo IFMG, pela coordenação lá do viveiro, e nós iniciamos o trabalho, né, mas infelizmente perdemos, em função do excesso de precipitação que tivemos no final do ano passado, mas a estrutura está lá pronta para a gente poder retomar essas atividades. Essa radiação, que na realidade serão os meus tratamentos, né, a gente vai mensurar ela, e nós vamos usar, né, nós vamos mensurar essa radiação usando um radiômetro, né, esse radiômetro cedido aqui pelo IFMG, e esse radiômetro nós vamos usar ele, né, segundo as recomendações de uso, dentro de cada estrutura dessa aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, dentro de cada estrutura dessa de telado que foi criada aqui, nós vamos entrar com o equipamento, né, com o radiômetro, com essa haste aqui, né, ela tem um nívelzinho aqui que a gente tem que respeitar esse nível, né, porque são esses sensores, cada bolinha dessa aqui é um sensor que vai captar a radiação, e aí esse sensor a 1 metro de altura, né, acima da bancada, a favor da radiação incidente. Então nós vamos ficar a favor do sol, né, o equipamento exposto a essa radiação. Um detalhe que nós precisamos medir essa radiação em dias ensolarados, né, perdão, gente, ela é mensurada em 3 horários diferentes, às 9 horas, ao meio-dia e às 15 horas, né, e ela vai ser mensurada em 3 períodos diferentes do trabalho, né, então, no dia da semeadura, aos 30 e aos 60 dias após a semeadura. Então, dessa forma, nós vamos ter dados para dentro de cada bancada daquela, a gente ter um dado médio, né, de como foi a incidência de radiação dentro de cada nível de telado que nós instalamos, e assim nós teremos o tratamento radiação. Então nós vamos ter um tratamento fechado de sombra, nós vamos ter esse tratamento, esses valores médios, para poder computar o que vai ser o nosso tratamento sombreamento. O delineamento do experimento é um DDC em esquema fatorial, né, 11/5, sendo o fator 1, 11 caudas de herbicida. Então nós vamos trabalhar com 5 produtos comerciais, né, em 2 doses. Nós vamos trabalhar com a dose comercial, a dose recomendada lá pelo fabricante, e metade dessa dose recomendada, tá? E mais a testemunha, que não vai receber o herbicida, somente a água de irrigação. O fator 2 são os 5 níveis de sombreamento, né, por uma prévia que nós já tivemos com as medições, variando aqui entre 80 e 200 micromoles, perdão, e 2.000 micromoles por metro quadrado por segundo, né? Então, os nossos níveis de radiação dentro daquela estrutura, do pleno sol ao máximo de sombra, né, com a estrutura criada, a estrutura simulada, nós vamos ter esses valores. Isso em 5 repetições, totalizando então 275 unidades experimentais, tá? Vão ser utilizados vasos de polietileno de 7 litros, né, foram adquiridos. O solo coletado aqui em áreas de produção aqui do IF vão ser amostrados para análise química, caso necessário fazer correção, fazer adubação ali recomendada de plantio para o eucalipto. Na sequência, a semeadura das gramíneas, né, aquelas que foram adquiridas e as que foram coletadas no campo. O herbicida sendo aplicado com um pulverizador elétrico, né, e aí nós temos com esse pulverizador elétrico a manutenção da pressão, bico leque Tijet 110.02, um volume de calda de aplicação de 200 litros por hectare. Então nós calibramos o equipamento, calibramos aqui o aplicador para esse volume de calda por hectare. Os vasos vão ser submetidos ao sombreamento durante todo o período de condução do trabalho, né? Então a gente faz a aplicação dos produtos pré-emergentes, né, e 3 dias depois a gente transporta esses vasos para a condição de sombra, e assim eles permanecem, e
Os vasos que vão receber o herbicida pós-emergente, a gente coloca ele no sombreamento, essas daninhas germinam sobre a condição de sombreamento, 30 dias depois a gente retira esses vasos do sombreamento, faz a aplicação do herbicida pós-emergente, e 2 dias depois, 3 dias depois, a gente retorna com eles para a condição de sombra, né? Respeitando aquele intervalo de segurança que a gente precisa ter pós-aplicação do produto na área. A irrigação, ela é automatizada no viveiro, né? Uma lâmina diária em torno de 5 milímetros. Como eu disse, após os 30 dias de semeadura, os vasos correspondentes ao tratamento com herbicida pós-emergente vão ser retirados para a aplicação. E durante essa aplicação, pessoal, como tecnologia de aplicação que nós temos que observar, são monitoradas variáveis temperatura e umidade relativa e condição de vento, né? Para a gente evitar a deriva do produto, principalmente que nós estamos trabalhando dentro de um viveiro de produção de mudas, né? Então nós temos a produção comercial aqui do Instituto lá no viveiro. Então nós temos que ter todo esse cuidado com a aplicação dos produtos lá no setor. Então aqui é um estudante orientado meu aqui na graduação, estudante de agronomia, então dotado aqui com EPI e aqui o pulverizador costal, né? Então a gente faz a calibração e a regulagem do equipamento, a altura da barra aqui de pulverização em torno de 50 centímetros, né, em relação à altura do vaso. Então, nós aplicamos os produtos. Essas fotos aqui, gente, só voltando aqui, desculpa, essas fotos aqui foram as fotos tiradas no ano passado, né, na primeira tentativa aí de instalação do trabalho. Então, essas plantas aqui são plantas que estavam com 30 dias de desenvolvimento na sombra. Então, o que a gente percebe aqui por essa imagem, nesse sentido aqui, ó, sentido da seta aqui, então aqui a gente estava do pleno sol para a condição de sombra, tá? Então, saindo aqui do pleno sol para a condição de sombra. Então, a gente percebe que o sombreamento aqui interferindo, né, no desenvolvimento dessas espécies. Então, mostrando o efeito da sombra sobre o estabelecimento delas. Então, a gente faz a calibração, né, do equipamento, e lá, com essa velocidade aí, nessa mistura de S-metalocloro mais glifosato, a gente estava aplicando lá, deixa eu colocar aqui de novo, a gente estava aplicando lá os 200 litros de calda por hectare. Então, aí a gente tem toda a segurança, né, observando aí as condições para evitar a perda de produto e afetar, como eu disse a vocês aqui, né, estava ventando nesse dia aqui, então a gente esperou o vento dar uma acalmada para poder fazer a aplicação. Então percebe na hora que ele vai, está sem vento, ele está chegando lá no finalzinho, o vento começa a chegar, né? Esse período aqui estava com muita chuva aqui em São João e com incidência de ventos na área. Beleza, pessoal, então feito e estabelecido o delineamento, estabelecidos e aplicados os tratamentos, nós vamos passar as variáveis analisadas. Então, serão analisadas, né, a fitotoxicidade dos herbicidas aos 10, 20 e 30 dias após a semeadura, né? Então, qual que é o grau de toxicidade que esses herbicidas promoveram nas plantas daninhas, nas gramíneas? Esse grau de toxicidade, nós vamos usar uma escala de referência, né, de Allank, 1974, onde ele traz para a gente, né, uma escala de 0 a 100, onde 0%, né, de sintoma visível significa que, né, não nenhum sintoma, a planta sem nenhum problema, e essa escala ela é crescente, né, até o 100, e aqui no 100 significa 100% de morte das plantas. Essa avaliação, pessoal, ela é realizada por 3 pessoas, né, então são 3 avaliadores. Geralmente eu converso com os estudantes aqui, apresento para eles a tabela, e eu busco mostrar para eles esses sintomas, e aí, através de 3 avaliadores naquela mesma planta, a gente consegue chegar a uma média dessa fitotoxicidade. Então, dessa forma, a gente tem uma redução aí no erro experimental, né? Nós vamos avaliar a porcentagem de controle de plantas daninhas, né? Então, quanto germinou, quanto está morrendo. Aos 10, 20, 30 dias, a gente vai ter as avaliações fisiológicas, né? Então, vamos avaliar
algumas variáveis aí com o auxílio do IRGA, equipamento aí cedido, né, gentilmente pelo FVJM, para a gente poder fazer essas avaliações. E nós vamos, com o auxílio do IRGA, medir, né, a fluorescência inicial, a fluorescência máxima, né, a relação fluorescência variável e fluorescência máxima. Então, aqui, para a gente poder avaliar a capacidade fotossintética das plantas, né, então, quanto que está sendo eficiente a nossa fotossíntese. Então, no nosso caso aqui, nós estamos aplicando herbicidas, então, o quanto de estresse que esses herbicidas estão promovendo nessas plantas, então, através dessas variáveis aqui, principalmente a relação fluorescência variável máxima, a gente tem essa resposta, né? Esse indicativo. Vamos avaliar também a taxa de transporte de elétrons, teor de clorofila A e B, teor de clorofila total, relação teor de clorofila A e B das plantas que sobreviverem aos herbicidas, né? Então, obviamente, tem que ser das que sobreviveram, né? Aquelas que morreram vão ser computadas lá como mortas, né? Então, aquelas que conseguirem sobreviver aos herbicidas, né? O quanto aquele herbicida foi prejudicial, né? O quanto aquele herbicida foi estressante para aquela planta se adaptar. E aqui, aos 45 dias após a semeadura, vai ser avaliada a massa de matéria fresca e seca da parte aérea das gramíneas, daquelas que sobreviveram à aplicação dos produtos, tá? Em relação à análise estatística, a gente vai ter a transformação dos dados, né, para aqueles que não apresentaram normalidade e homogeneidade, e a aplicação aí da nova e análise de variância, né, e a aplicação dos testes de média, usando aí o teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, tá? A fonte de recursos do trabalho, a gente priorizou aqui somente a compra, né, perdão, de sombrite, dos vasos e dos herbicidas, que eu procurei elencar aqui, que é o que demanda maior custo. Análise de solo, a gente vai fazer cedida aqui, né, o apoio do IFMG, não cobrando essa análise da gente. E toda a infraestrutura que a gente tem, né? Aí eu coloco como apoio o IFMG, a estrutura do viveiro lá, que já está toda montada, todo o material que foi necessário na primeira etapa lá do trabalho, foi possível de adquirir aqui no campus, né? O campus tem dado esse apoio, esse suporte para a gente. Então, totalizando aqui R$ 5.600, né, para compra desses equipamentos, desses insumos, e esses insumos, esse recurso, perdão, remediação, né, de projeto oriundo aqui, remediação de resíduos de herbicidas no ambiente, uso de plantas e micro-organismos associados. Então, um projeto aprovado pelo professor Barbosa, né, no CNPq, no ano de 2019, de onde a gente está com recurso, né, para poder fazer a aquisição destes insumos. Então, eu coloquei aqui o cronograma de atividades do experimento em si, né, eu fiz um pouquinho diferente do colega da primeira apresentação, ele colocou semestre a semestre ali do doutorado, eu coloquei aqui o cronograma de execução das atividades. Então, nós temos, em 4 meses, né, a intenção é começar agora no mês de setembro, quando volta a condição climática favorável, né, a gente sai do frio que está agora, e vamos fazer o experimento em duas etapas, né, em 2 épocas diferentes, vamos fazer ele agora de setembro a dezembro, e vamos repetir ele em 2021, começando ali em março e conduzindo os trabalhos até junho. Então, pegando aí, né, a exigência que a maioria das revistas tem hoje para a publicação dos dados, aí você ter em 2 áreas diferentes ou fazer em 2 épocas diferentes. Então, nós buscamos fazer o trabalho, então, em 2 épocas diferentes, tá? Então, pessoal, essa foi a metodologia que eu utilizei para o trabalho, né? Os dados, as referências aí. Aqui, como que estava o nosso trabalho ano passado, né? Como que essas plantas estavam na condição ali de pleno sol. Então, estava caminhando tudo muito bem, mas o excesso de chuva acabou interferindo, e foi justamente pós a aplicação do herbicida pós-emergente, né? 30 dias após a instalação do trabalho. Infelizmente, nós perdemos esses dados, mas vamos refazer agora e retomar as atividades. Então, eu agradeço, me coloco à disposição aí para os esclarecimentos.